Obrigada, Luiz. Nós vamos agora convidar o Beto, nossa amiga Beto, que vai nos trazer um assunto muito belo, que é Chico Xavier, o apóstolo da humildade. Beto, seja vontade. Caríssimos coordenadores da reunião, componentes da mesa, senhoras, senhores, irmãos do Ideal Espírita Cristão, coordenação espiritual do Grupo Sheila, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar em mais um momento tão significativo para as nossas vidas. Para nós é um instante muito importante em que nos sentimos muito pequenos diante da magnitude do que está sendo proposto nessa noite. E eu peço a vocês as orações, as vibrações, para que a gente possa junto construir o que efetivamente vai definir para nós aquele ponto de sustentação, de estímulo, de fortalecimento e, acima de tudo, de esclarecimento. E só é possível quando nos vinculamos no diapasão da fraternidade, que favorece para que o amor possa circularizar na intimidade das nossas almas e com isso possamos nos alimentar. A alma clama pelo alimento espiritual. E Jesus se autoproclama o pão da vida. Através das mãos abençoadas de Chico Xavier, André Luiz, no livro Nosso Lar, define que o amor é o alimento das almas. Nós viemos aqui para participar de um banquete, aonde aquele que é o responsável está nos abraçando nesse momento com profunda misericórdia. Jesus. Ele define para nós a necessidade de caminharmos na direção do bem. Por isso que o convite é perene, insofismado, inalterável. E Mateus deixou registrado para nós e precisamos avaliá-lo, não com a intelectualidade, cognição, mas acima de tudo com um coração devotado. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, brando, humilde de coração. Aí encontrareis paz. O encontro com Jesus é de alma para coração. Por isso essa noite pode ser especial, como pode ser apenas mais um encontro. Tudo vai depender de cada um de nós. Como depende de nós, de mais ninguém, a condição de qualificar a nossa vida. Nós estamos em prece de louvor, de agradecimento, mas de súplica. E eu humildemente represento a Assembleia, me coloco de joelho e peço: Senhor Jesus, abençoe a todos que estão aqui.
porque todos nós precisamos de você. Esclareça-nos. Foi o que Francisco de Paula Cândido procurou fazer durante todo o seu mandato de amor entre nós. Convido-os para viajarmos no tempo. Gostaria que todos descêssemos a Avenida Assis Chateaubriand, na direção da Praça da Estação, e vamos fazer uma viagem num trem, na direção de Pedro Leopoldo. 1931. Vamos chegar numa pequena e pacata cidade em que estava ali reencarnado um grupo de amigos. Dentre eles, essa alma que estamos reverenciando nessa noite, Chico Xavier. E eu os convido para adentrar na casa de André, um dos seus irmãos. E lá no fundo, um quarto aonde aquele jovem costumava se sentar numa mesa, uma madeira tosca, um banco rústico, com uma luz lusco-fusco, com lápis, papel, os grandes companheiros do trabalho dessa alma bendita. Ele recebeu uma missão de Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, para escrever algumas palavras referente à vida dele, porque a Federação estava prestes a lançar o primeiro livro psicografado por Francisco Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. E ele, na sua humildade, característica das almas que se curvam para seguir um mandato, porque sem humildade você não avalia limites e não se arvora a vencer e trabalhar com as possibilidades. Aquela alma simples, porque ele percebeu que sem simplicidade não se estabelece belos projetos, porque a vida vai sendo construída a cada etapa. Não adianta querer ir ao longe se a gente não pode caminhar no perto. Foi característica da vida dele. Porque, diga-se de passagem, uma história que eu pedi permissão para a Cleiton se eu deveria contar. Porque eu já estou ficando idoso, costumo repetir histórias. Mas o meu compromisso com o Chico é contar essa história, porque ele vibra com ela e os seus familiares se internecem com ela, porque aqueles familiares daquela viagem, deste período, a maioria se encontra no mundo espiritual em família. Porque, diga-se de passagem, Chico ensinou isso para eles. O primeiro compromisso do médium é com os seus. Embora muitas vezes nós fugimos pelo mundo para fazer a dita caridade. Eu aprendi com a minha vovó, está aqui nos visitando hoje. Aí ela vai fazer a manteiga derreter. E não adianta vestir um santo para desvestir o outro.
Chico Xavier costumava falar para as irmãs dele, Lucília e Dália, as mais novas. Nós estamos em 1931. Elas perguntavam: Chico, hoje tem baile. Você acha que a gente deve ir? Nos contou a Dália que quando não tinha problema nenhum, Chico falou assim: vai sim, vai ser tão bom. Agora, quando ele sentia a treva no ar, ele falava assim: vocês que sabem. Porque ele não interferia. Ele era amigo, educador. Educador não interfere. Se vocês estão esperando que os espíritos venham dizer se deve casar ou comprar bicicleta, diz um amigo meu: tira o cavalinho da chuva. Porque, diga-se de passagem, se algum espírito falar que você deve comprar bicicleta, cuidado com ele, porque está arriscado perder o freio da bicicleta, você e o espírito, e todo mundo para o buraco. Porque os espíritos tutores, eles nos inspiram, eles nos incentivam, mas a decisão, ela é sua. Porque se eles tomarem decisão por nós, eles estarão tirando da gente a possibilidade de escolher. E a evolução se dá nesse processo de escolhas. Erro e acerto é detalhe. Olha o que eu vou dizer. Religiosos ficam presos nos erros para imputar medo e culpa. Assustou? É didático. Jesus não culpa ninguém. Ele te dá uma possibilidade. Agora, quando não somos felizes nas escolhas, significa que nós estamos tendo a oportunidade de entender. Porque muitas escolhas que nós julgamos ser felizes não estão trazendo nada de bênçãos para nós. Até, diga-se de passagem, na queda se aprende mais. Não estou justificando eu, mas é para se pensar. Esse é o grande movimento, porque o caminho, ele se faz no caminhar. A construção nos convida a participar. E é participando, então, que você desenvolve habilidades, você cuida de sensibilidade, você trata de emoção, trabalha com memória, inclusive entende as dificuldades, para que a gente possa pensar que os benfeitores, portanto, nos inspiram. E tudo isso para que a gente possa voltar no tempo. E naquele momento em que Chico estava sentado na mesa, com o lápis, o papel, começou a passar na memória dele uma história. Ele começou a se lembrar da sua mãe, Maria João de Deus, que por sua vez remete a ele se recordar da sua avó. O movimento espírita está começando a ter essas informações agora. Estamos nos referindo a Francelina Gomes, avó de Chico. Ela viveu como escrava numa fazenda aqui próximo, na cidade de Santa Luzia. Diga-se de passagem, ela ficou grávida. Passou por uma gravidez de muitas dificuldades. Isso sensibilizou profundamente o pessoal da senzala, o senhorzinho e a sinhazinha, porque Francelina Gomes era diferente. Francelina Gomes era uma senhora carismática, educada, espiritualmente culta. E costumamos ter cultura na terra e sermos pobres de espíritos. Portanto, cuidado com a avaliação.
Porque, diga-se de passagem, em alguns movimentos da reencarnação, os limites fazem parte para que o indivíduo trabalhe a humildade. Até a escassez conta, as dificuldades apontam. E bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a vida está nos dando sinais. Eu costumo dizer que os maiores médiuns que nos trazem as revelações são aqueles que você não dá crédito para eles. Aquele que bate lá na tua porta te pedindo um pedaço de pão, ou aquele que está meio trôpego na rua e solta uma frase. Costuma estar indo, como é que falava antigamente? Na pinta. Acertava em cheio. Aquele que grita, talvez, aquele que amaldiçoa. Porque muitas vezes aqueles que encantam, a gente não para prestar atenção nos sinais que eles estão dizendo, eles estão trazendo. Deus fala com os homens pelos homens, afirma o adágio popular. Na poesia, na tristeza, na alegria, na cobrança, preste atenção, porque nada está solto à deriva no universo. Afirma André Luiz que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar menor esforço. Está tudo certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Preste atenção. É o que os Espíritos vêm nos afirmar, para que nós possamos valorizar a oportunidade, porque ela passa numa velocidade incrível. E esse momento de transição está conferindo isso o tempo todo para nós. Você começa uma tarefa, daqui a pouco, meu Deus, passou o tempo e eu não consegui realizar 30%. Existem aquelas posições mais vagarosas mesmo, mas a sensação do tempo ser escasso faz parte desse momento nosso de transição, porque nós barateamos o tempo lá atrás. Então, tudo está acontecendo numa velocidade incrível. Naquela noite, com aquela luz fraquinha, Chico lembrando da sua avó Francelina Gomes. Na dificuldade da gravidez, foi suplicado uma comoção na senzala para que o senhorzinho levasse Francelina, a escrava, para que o parto fosse feito no hospital, porque eles temiam pela vida dela. E no meio, no trânsito, sei lá se foi de carro de boi, de carroça, foi com dificuldade, foi. Mas o que importa é a sensibilidade daquela menina, moça, que faz uma prece para Maria Santíssima, para que Maria pudesse proteger a criança. E eu queria contar uma história para vocês. O acaso é uma palavra que disfarça o menor esforço. A nossa companheira faz uma prece reverenciando a Maria. Ipsis literis, o que aconteceu aqui hoje de tarde. Continuando. Ela faz uma prece para Maria Santíssima pedindo ajuda. E naquela prática católica, pedido tem que ter o pagamento, não é mesmo? Se a criança vingasse, na minha terra, lá em Minas Gerais, antigamente a gente falava assim: se a criança vingasse, ela iria homenagear o patrono do hospital, ou Maria Santíssima. Se fosse um homem, o patrono do hospital. Se eu não sei se aqui temos alguns representantes da cidade maravilhosa de Santa Luzia, mas lá tem um hospital chamado São João de Deus. Nasce uma criança e ela tinha que agradecer à Mãe Santíssima. Então a menina passou a se chamar Maria. Mas ela não podia perder a viagem, porque mineiro não perde trem. Eu tenho que reverenciar o patrono. Então ficou o nome Maria de São João de Deus. Observe,
Aonde está a história familiar? Não podia ter. Porque o projeto que envolveu a reencarnação de Francisco de Paula Cândido, um projeto que foi delineado, calculado, foi estabelecido no mundo espiritual por mentes brilhantes, representantes do próprio Cristo. Porque foi um projeto que teria como tônica doutrina espírita e evangelho. E o nascimento daquele espírito e de todos que estavam em volta precisaria de uma confirmação, uma sintonia nos auspícios do evangelho. Abram o evangelho de Lucas no capítulo 2. De tarde eu li o texto, agora não dá, porque não vai ser possível por causa do tempo. O nascimento de Jesus, a manjedoura, José e Maria procurando um lugarzinho para nascer o rei dos reis. E no mundo dos homens não tinha espaço, porque o mundo dos homens, ele é um mundo que é formatado para as construções objetivas que são transitórias. O plano espiritual é para o que é subjetivo e eterno, que, diga-se de passagem, é o que deveria nortear as construções objetivas do homem. A nossa mente, portanto, ela é convidada o tempo todo para que sejamos vitoriosos no império de César, Roma imperial. Consumismo, materialismo, prazer, sensação, instintividade, primitivismo. Nós escrevemos Roma durante milênios. A construção do reino dos céus é o inverso. E a língua portuguesa nos ajuda nesse entendimento. Escrevam a palavra Roma de trás para frente. Amor. Amor. Você não pode desprezar Roma, porque os pilares foram alicerçados no tempo e no espaço. O religioso tradicional quer matar o homem velho. Não faça isso, porque tu vai sofrer e perder o referencial. O homem novo é nascimento que se dá de dentro para fora. É concepção. O homem novo é sensibilidade, é estado de alma, é mudar a tônica. Você não tem que fugir do mundo, porque você está reencarnado num contexto imperial cesariano. Diga-se de passagem, os meninos hoje só estão nascendo na cesárea. Bem-aventuradas as mulheres, mas é para a gente pensar sobre parto psíquico. O momento da humanidade é momento de trabalhar no nascimento do que vai frutificar, e não nascimento do que vai morrer, que muitas vezes é amamentado pelo nosso egoísmo. E foi Jesus quem falou sobre no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus: naqueles dias haverão falsos cristos, falsos profetas, calamidades, etc. Mas ele diz assim: ai das grávidas, ai das mães que amamentam. Ele não estava falando do fim do mundo, como alguns querem, que costuma até dar dinheiro, dar fama, dar teses infundadas. Mas deixa o povo amamentar, e depois vai ter que passar por leite ninho para valorizar a ausência do leite.
e poder projetar uma outra amamentação. Caridade, virtude. Estou trabalhando com vocês no campo psíquico. As palavras do mundo de fora é apenas para nos ajudar no entendimento. E ela, quando vê a criança dando os primeiros vagidos, ela faz uma previsão. Essa minha filha é bendita. Ela é protegida por Maria Santíssima. Coisas que só a intuição de mãe vai nos explicar. Porque Maria, João de Deus, foi a base, foi a sustentação primordial para a vitória de Francisco Cândido Xavier. Um dado: o casamento de Maria João de Deus com o senhor João Cândido Xavier foi debaixo de muitas dificuldades, porque o preconceito começava a visitar a obra do Chico, porque ela era negra. A família de João Cândido não podia aprovar o casamento dele como uma negra. Nós estamos agora no ano de 1910. Vocês estão viajando comigo, né? 1905, para ser mais correto. Ali estava um movimento que tinha que nascer debaixo das dificuldades do mundo, para que estes espíritos que seriam acolhidos no espaço e no tempo pudessem sempre ter nos seus corações a marca do Cristo, testemunho. E ele ficou órfão. Ele escrevia e lembrando da orfandade. Esse ponto mexe conosco. Com 5 anos, 1915, desencarna Maria de São João de Deus. E deixou 9 filhos. Dentre eles, esse moço que está escrevendo sobre essa mesa rústica. Ele escrevendo com apenas 21 anos de idade. Porque ali, oficialmente, começara o mandato dele. Observem as datas. Por que a espiritualidade esperou ele completar 21 anos? Na época, maioridade jurídica, espiritual, para abraçar o projeto da espiritualização. A notícia vai nos visitar no tempo certo, porque os espíritos vão acompanhando a nossa trajetória. Então eu volto na reflexão inicial. Ninguém veio aqui hoje por acaso. Nós não estamos aqui apenas para escutar uma história, que, diga-se de passagem, nos sensibiliza. Nós estamos aqui porque a espiritualidade está construindo painéis, promovendo emoções, para fazer uma cirurgia na intimidade de cada um de nós. Aquela cirurgia delicada para preparar o território, para que a semente do bem seja acomodada e como trigo no momento oportuno, depois de morrer, renascer. Você está aqui porque Jesus está te chamando.
chegou a sua hora. Você está sentada conosco aqui à mesa, junto com Chico Xavier. E todos nós estamos de alguma forma sendo convidados a relembrar aspectos da nossa trajetória. E nós entendemos que aquelas marcas que definiram mais ajuste, para não dizer dores, são aquelas que sustentam você hoje. Tanto que as coisas simples, as coisas mais felizes, nem sempre a gente tem elas na cota da memória mais viva. Porque a dor, não estamos fazendo apologia a ela, nem estamos dizendo para que cada um aqui busque a sua dor, não. Nós estamos aqui para lutar contra a dor. Mas a dor tem uma significação muito especial. É ela que nos faz crescer. Porque quando estamos na boa, fazendo tour, na praia, abrindo e fechando sombrinha, fazendo acampamento lá na Serra do Cipó, essa época, nós estamos numa relação com o divino muito especial, a ser fertilizado, a ser tocado. O entretenimento é importante. Diga-se de passagem, evangelho é proposta de alegria. Quem alimenta o evangelho da dor não sabe, não entende a didática do mestre. Porque evangelho é boa nova. Boa nova é para enaltecer dor? Não. Mas nós não podemos ser infantis de virar as costas para esses testemunhos que nos visitam. Se a desencarnação bateu no teu endereço, se a traição visitou a tua câmara íntima, se a rebeldia avassalou, a indiferença campeou, a doença foi diagnosticada, como o convite chegou para que você seja promovido, um dinheiro inesperado bateu, tudo são notícias que vêm do alto. Mas o que sacode a alma é aquele ponto que nos posiciona ou nos mostra exatamente aquela posição que nós ocupamos na esteira da evolução. Como Chico Xavier foi convidado a se sentir envolvido por uma trama, por um romance que se tornou bendito. Ela desencarnou. E aí agora eu vou falar da orfandade. Uma criança de 5 anos. Eu acredito que muitos aqui possam ser órfãos, foram há mais tempo. Vão ter alguns aqui, e se eu disser que vão ficar órfãos, será que eu sou convidado para voltar? É a lei da vida. A fila anda. Mas minha amiga, uma criança de 5 anos, sem a mãe, naquela família simples, de pessoas que estavam sendo preparadas para tantos desafios, tem determinadas peças, carinhosamente tratando, que quando são retiradas do tabuleiro, a partida toma outra dinâmica. E a gente tem que aprender a se adequar. Na roça a gente fala, dá os pulos, né? Na roça a gente aprende que a ocasião faz o sapo pular. Lá em Pedro Leopoldo a gente escutava isso. Mas o preenchimento, o vazio é muito forte. E ali com 5 anos, essa criança começou a se despertar para os valores da imortalidade.
no leito de morte, Maria João de Deus pede que tragam um menino Chico. E ela olha como só as mães sabem olhar, lá no escaninho da alma dele, e diz assim: meu filho, mamãe vai ter que sair por um tempo. Eles estavam levando ela para o hospital, porque o negócio ficou complicado. Se alguém vos disser que mamãe morreu, não acredite, porque eu sempre te falei sobre a beleza dos céus, uma linguagem católica, que Jesus reserva um cantinho para nós, junto com os anjinhos. E eu quero te dizer uma coisa, meu filho, eu vou, mas eu vou voltar em breve. Se alguém te disser que eu morri, não acredite, meu filho. E aquele menino acreditou na mãe. Bem-aventurado o filho que ouve a Sagrada Mãe. Porque a mãe representa a mediunidade bendita, por mais que tu tenha dificuldade com ela. Porque, diga-se de passagem, se tens desafios com as suas mães, é porque está caracterizada uma necessidade de reajuste. Porque ninguém reencarna para brigar. Nós reencarnamos para nos ajustarmos. E existe parentela corporal e parentela espiritual. Isso está claro para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. A parentela espiritual, nem sempre nós fazemos por merecer estar com ela. Por isso é que muitos caminham no mundo se sentindo sós, ou com saudade de algo que não sabe explicar. E tem até alguns que procuram a alma gêmea aí para todo lado. Um amigo meu chegou para mim e disse: Carlos Alberto, agora vale. E eu falei assim: vale o quê? Agora eu achei. Achou o quê? Minha alma gêmea é a 10ª. O que você acha? Você disse que achou. Espero que você não se sinta achado depois na lata do lixo. Porque quem procura lá não percebe que está cá, para brincar com a linguagem mineira. Quem procura lá não entendeu o mecanismo da vida. O amor, ele tem que ser dimanado de você. Ame. Capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como que Jesus nos amou? Para não perguntar diferente. Como que Jesus ama a humanidade? Doação plena, inquestionável, diga-se de passagem, imensurável. Amor é dádiva, e a gente acha que amor é receber. Francisco de Assis, o João, o evangelista, na poesia disse: é dando que se recebe. E a gente vai, como é que fala na gíria lá na roça, agarrado com Francisco, porque eu estou dando, mas não estou recebendo. Não está entendendo o processo. A mãe doa. A mãe espera a resposta do filho. O casal, mas nem para falar que o macarrão está gostoso, nem para o filho ir lá lavar o copo, nem para o filho cuidar bem. Eu que estou com 78 anos, a mãe ama. Embora na música
sertaneja diz assim, eu vou fazer uma adequação, que na realidade é o pai, mas para ficar beleza aqui, que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Doação. Eu costumo contar uma anedota, o pessoal gosta, alguns já escutaram pela 37ª vez, mas observe nos nossos relacionamentos, como que nós somos dadivosos nos primeiros momentos, não é? Namorado, Jesus carrega água na peneira, aí justifica, na porta do restaurante, o indivíduo desce do carro, 58 anos, dá a volta para abrir a porta para a dama descer, amante. A gente vai perdendo. Nós vamos perdendo o quê? O entendimento, o investimento. E por isso, as relações se deterioram. Mãe, doação. Maria, junto de Deus, disse para ele, eu vou voltar. E essa promessa está em sintonia plena com o Evangelho. Porque Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, antecipando a partida, disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Resumindo, 37 versículos, eu vou me situar nos últimos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Morte no Evangelho é só consciencial. Ou para nós espíritas, que estamos aqui conversando com os espíritos, fazendo belas palestras, mas na hora que a desencarnação bate na nossa porta, a gente perde todo o rumo. Estamos na periferia. Continuamos infantis diante de uma lei natural. Mas não tem problema, a gente aprende, para não pesar. E ela voltou, debaixo da bananeira, porque os 9 filhos de Maria tiveram que ser distribuídos, coisas do interior de Minas, e sempre tinha gente para acolher, não é mesmo? E no caso de Chico Xavier, vocês conhecem essa história. Ele foi amparado, abraçado por um casal, padrinho e madrinha de batismo dele. Dona Rita de Cássia Sobrinho, esposa do senhor José Felizardo Sobrinho. Aonde Chico depois foi trabalhar, ele tinha uma venda. Venda é um mercadozinho. Na roça a gente falava assim, venda. Tinha de tudo, né? E ela acolheu o garoto. Só que Dona Rita de Cássia Sobrinho estava como muitos se encontram na sociedade, vendendo uma imagem de santidade, de equilíbrio, mas doentes por dentro. Porque diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que o que mais mata no mundo é a obsessão, porque se torna a base de muitas doenças que são catalogadas pela medicina, pela ciência tradicional, mas por trás, obsessão. Muitas doenças, muitas alergias podem ser tratadas ao nível espiritual. Meditemos. Mas a Dona Rita de Cássia, ela era assim, meio céu e inferno, e surtava vez por outra. E como é que ela descarregava o surto? Como muitas vezes nós julgamos a melhor maneira, fazendo catarse. E tem muitos tratadistas da psique aí que incentivam os pacientes a pôr para fora. Está na hora de você pôr as garras de fora com o seu marido. Eu já atendi pessoas assim no centro espírita me falando. E nos perguntando, e aí, eu salto as garras? Eu falei assim, quem sou eu para te dizer? Mas a única coisa que eu posso falar para você,
que Jesus nos ensina a soltar as pombas. Porque soltar garra é entrar na disputa, é trabalhar no sentido das dificuldades que nos vinculam na treva. Kardec nos ensina no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Como que entende Jesus a caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. É o que a gente brinca chamando de BIP. Antigamente os médicos usavam BIP. Essa turma nova não sabe, estou acostumado com celular, né? BIP era um equipamentozinho, né, que buzinava, coitado dos médicos. Na madrugada tinha que sair correndo para o hospital, o BIP bateu. É o BIP do Evangelho: benevolência, indulgência e perdão. Esta é a caridade. Só que a dona Rita de Cássia estava surtada. E o garoto recebia 2 surras por dia durante 2 anos, passando fome, dificuldades. Em determinados momentos, ele, desesperado, corria para debaixo da bananeira, porque a mãe dele prometeu que ia voltar. E ele se lembrava daqueles instantes que a mãe ensinava a orar como as mães fazem. E muitas vezes os filhos só vão lembrar dessas preces 40, 50 anos depois, quando estiverem em situações tristes, como se encontrou André Luiz, conforme a narrativa do livro Nosso Lar. Bem-aventurado a mãe que ora com o filho. Voltando, e ele ora, até que um dia a expressão do Evangelho se torna magnânima, porque Jesus é quem definiu: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. E ele orou, aquela criança de 5 anos, e a mãe cumpriu a promessa: não acredite que eu morri, porque eu não morri. E ela voltou. Essa história é uma história singular, que eu acredito aqui que boa parte já conhece. Mas eu gostaria de dizer para vocês como que isso mexe com a gente. Porque diante de todas aquelas dificuldades, ele clamava: mamãe, ela me bate. Mas observe que ela te acolheu. Mamãe, ela me deixa com fome. Oremos que Jesus há de enviar alimento. Até que um dia ela introduziu o tridente que a gente utiliza para alimentar, daqueles antigos, imagina, de louça, por 3 vezes no ventre da criança de 5 anos de idade. E ela não teve a quem recorrer. Papai estava longe. Onde estão os meus irmãos? E esse moço está na mesa, escrevendo uma carta para Manuel Quintana em 1931, numa mesa tosca, com a alma em lágrimas por lembrar disso. A mãe disse: meu filho, ela está doente, mas mamãe, ela é violenta. Não, ela é boa pessoa, ela até te batizou. Mamãe, oremos, meu filho, porque os benfeitores espirituais trabalham conosco assim. Calma, olha a luz lá no fim do túnel. Depois da tempestade vem a bonança. Caso aberto, mas eu estou debaixo de um tsunami que não acaba. Não acaba? Talvez porque você dimensiona esse tsunami mais do que realmente ele é, uma marola, uma onda. Porque nós aumentamos o nosso problema pela nossa ignorância, por desconhecer a lei de causa e efeito, por não ter perspectiva do futuro. Aí você acha que não tem solução. Casal Alberto, mas é meu filho. Ele é filho de Deus. Faça o que você puder, que você estará fazendo tudo. Agora saiba que o destino dele está nas mãos de Deus.
como os teus, os meus, estão nas mãos de Deus. Por mais que nos julguemos livres, soberanos, um sinal do céu pode nos convidar para morar em outra habitação. Um toque do alto pode retirar corações de perto da gente. O emprego pode mudar, o dinheiro pode sobrar, ou o dinheiro pode fartar, a saúde pode ir embora. Mas saiba, é o que os Espíritos estão nos ensinando, que quem busca se capacitar, espiritualmente falando, que procura se repousar à noite com a consciência tranquila, porque lutou pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade, lutou muito mais na intimidade, porque os valores estão sendo invertidos aí fora, e grupos de mentes brilhantes estão incentivando o caos. Os destinos da individualidade, da coletividade, da nação, está nas mãos de Jesus, queira ou não queiram os políticos, os religiosos. A luta maior é aqui dentro, porque na qualificação dos valores, a nossa atuação na sociedade se fará bendita. Treva não faz parte, maledicência não cabe, desrespeito jamais. Mesmo que o cidadão aí fora esteja cometendo a atrocidade que for, não é de competência do cristão atirar pedras. Foi Jesus quem nos ensinou: aquele que não tiver pecado, tire. Nós estamos vivendo um momento de desrespeito social, e isso inicia na família, num campeonato absurdo entre os seus integrantes, mãe com filho, pai com filho. E os valores éticos estão sendo esquecidos em nome do estético, do bonito, do endinheirado, da posse. Qual é a nossa conduta diante dos nossos pais? Meu Deus! Por isso que se justifica o distrato que nós temos encontrado nas visitas fraternas que nós fazemos. O pai e a mãe cuidaram de 10, e 10 não cuidam do pai. O Chico Xavier foi orientado pela mãe dele a respeitar uma pessoa que estava desrespeitando com a visão humana. Que mãe na terra ia deixar alguém esmagar o pintinho? Vou colocar debaixo da asa, não é mesmo? Ela estava colocando, ela estava cuidando do menino, só que ela não estava na dimensão da treva que a outra se encontrava, porque quando dois não quer, um não quer, dois não brigam, é uma questão de sintonia, explosão, bomba. É quando nós abrimos guarita para a guerra. Nada acontece no mundo à revelia. Tudo tem um propósito debaixo dos céus, conforme está escrito, por exemplo, no 3º capítulo do Antigo Testamento, no livro Eclesiastes. Há tempo de sofrer, há tempo de sorrir, há tempo de sol, há tempo de chuva. Ai, meu Senhor! As lágrimas escorriam na face daquele jovem de 21 anos que escrevia sobre a madeira tosca, porque isso tudo foi passando no painel, na memória, até que ele se lembrou
de um momento debaixo da bananeira, ele falou assim: mamãe, mas eu já não aguento mais. Calma, meu filho, Jesus socorre a todos nós. Persevere no bem. Ele tinha 5 anos de idade. A gente acha que as crianças não têm entendimento para absorver. Um anjo bom está a caminho. Um anjo bom está a caminho. Eis que, passado alguns meses, que o anjo bom dos espíritos está a caminho, a gente acha que está vindo wireless, Wi-Fi, onda mental. Está a caminho, você pode esperar. É igual tem determinadas entidades que costumam nos visitar, que, meu Deus, quando senta na minha cama de manhã, eu falo assim: lá vem bomba. Serviço dá certo. Um anjo bom está a caminho, pode esperar que daqui a 7 meses, para não dizer 7 anos. Ou seja, de acordo com a necessidade. Porque se estão apertando o parafuso, é porque ainda dá rosca. Ok? Enquanto nós precisarmos da dificuldade, ela vai existir. Por isso que não adianta mudar de casamento, casal aberto, mudar de assunto, tá bom. Mudar de emprego, mudar de time de futebol. Você imagina que calma, se você for ficar mudando de time, não vai resolver o seu problema. Na verdade tem. E nem precisa de falar qual é o time. Não fala. O problema está na sua intimidade. Você que tem que resolver. E a partir do momento que espiritualmente você quita, eu não gosto da palavra quitação, não, porque fica parecendo uma contabilidade de uma conta impagável. E tem alguns expositores que entram por aí. Nós gostamos de trabalhar com Allan Kardec no livro A Gênese, quando define reencarnação como evolução. Então não tem pagamento de conta. Você tem ajustes necessários. Porque se você lesa um coração, nada mais justo que você se comprometer a auxiliá-lo. Por isso que é teu marido hoje. Não sou convidado na próxima semana especial. Por isso que é a esposa. Casalberto é o filho. É a sogra. Não fala dela. Porque é uma cobra, tanto que dorme numa cama redonda. É, meu filho, você vai ter que desenrolar essa cobra, ó. E se prepare. Por enquanto é só almoçar no domingo. Daqui a pouco é levar daqui para lá, de lá para cá, levar viagem, férias, 30 dias com ela. É um movimento bendito, que é uma preparação para daqui a pouco ela reencarnar como sua filha. Ah, não, aí é demais. Eu rasgo o livro dos Espíritos. Um anjo bom está a caminho, meu filho. E o anjo bom chegou. Dona Cidália Batista. Aqui nós chegamos num dos pontos importantíssimos dessa história. Porque quando o seu João Cândido conheceu a Dona Cidália, começaram a se namorar. E antigamente, eu não posso deixar de contar. Você sabe como é que o povo namorava em Pedro Leopoldo? Lá atrás, década de 20, né? Era o seguinte: o pessoal flertava. Não pensa nisso, não. Flertava. Então ficava em volta da praça, os homens em sentido horário e as mulheres em sentido anti-horário. Aí de vez em quando eu encontrava com o outro, dava uma piscada. Dava uma piscada. Aí para namorar, né? Era uma outra história, tipo de permissão, tinha que, né, fazer todo o meio de campo, para depois, né, vir o casamento. Para depois as coisas acontecerem. Porque hoje acontece o inverso. Aí nem dá casamento. Vocês estão brincando, mas o papo é sério. E ele pediu a mão em casamento. Por que os homens deixaram de ser românticos? Por que as mulheres, muitas vezes, não voltamos todos a promover um casamento bendito, de arte, de respeito, de cultura, de carinho, de solidariedade? Casalberto, os tempos são outros, mas o Espírito é o mesmo.
A moral, a ética é a mesma. Nós não podemos permitir sujidade no nosso caminho. Você tem vergonha de não estar na moda? É uma pergunta que um espírito fez para mim uma vez. Se você tem vergonha de não estar na moda, como é que vai ser você diante da tua consciência na hora da desencarnação? A moda se foi. As pessoas, as circunstâncias se foram. Nós estamos num momento que o centro espírita favorece uma discussão de profundidade. Aqui nós estamos trazendo Jesus para a nossa realidade. Ele não pode ficar distante, porque senão não vale a pena. Eu acho que é uma bobagem vir ao centro espírita, gastar tempo. Isso não me preenche. Paulo de Tarso define na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, uma vida só não dá, não basta. Nós temos todo um projeto de evolução, que precisa de investimento, mas esse investimento precisa de estar claro que ele nos dá a resposta. Porque se você não tiver algo que lhe motive, só a verdade, meu amigo, te liberta. Quem falou? Mestre dos mestres, capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32: conhecereis a verdade te libertará. O anjo bom aceitou o pedido de casamento com uma condição. Esse menino de 21 anos, com a caneta na mão, com essa luz tão fraquinha, com a face marejada de lágrimas, se lembrava desse episódio. A condição, João, para me casar com você é se você trouxer os filhos de Maria para eu cuidar. Eram 9. A condição para Cidália Batista casar com o seu João Cândido é se tornar mãe de 9 filhos da primeira esposa. Meu Deus! A alma de Chico Xavier, com seus 21 anos, lembrando de tudo isso, de uma história riquíssima de valores do Evangelho, não podia virar as costas para os compromissos que ele assumiu. E ela, quando recebeu o garoto, tentou abraçá-lo. Ele vestido com uma camisola que se tornou na década de 50 até uma vestimenta do carnaval de Pedro Leopoldo. Mas nós estamos falando do ano de 1915. Uma camisola de pano de saco, com listas verticais azuis, brancas. Ela foi abraçá-lo e ele se curvou, porque ele estava acostumado com os maus tratos. E ela, com a sensibilidade das mães dos céus, percebeu que tinha algo diferente, viu uma ponta de sangue, uma marca de sangue na camisola. Naquele momento ele pega, ela fala: João, retira os meninos, eu quero conversar com o Chico. O menino de 5 anos. Ela o aproxima: o que é isso, meu filho? E ele não se contém, lágrimas se envolvem no colo dela, e ela levanta a camisola e vê o baixo verde dele todo agredido. Aí ela falou assim: uma coisa eu te prometo, enquanto eu estiver viva, ninguém encosta a mão em você mais. Eu quero fazer de tudo para substituir a sua mãe. Sei que não vou substituir, porque ninguém é substituído. Cada um tem o seu valor. Mas histórias se abrem, ciclos se fecham, e a vida continua. E assim foi. E naquela noite, depois de tanto tempo, ele conseguiu dormir em paz.
porque uma estrela que foi prometida pela mãezinha dele desceu do Zimbório e se estabeleceu naquela casucha, naquela casinha simples, lá daquela cidade de Pedro Leopoldo, a cidade da Cachoeira das Moças, que foi fundada lá atrás pelos bandeirantes que foram procurar pedras preciosas, não encontrando-as, estabeleceram uma cidade com agricultura, com pecuária, mas que as joias, as pedras preciosas estavam por vir, como vieram 200 anos depois. Chico Xavier foi uma delas. Ele assumiu esse compromisso de internalizar essa história e de trabalhar para servir a Jesus. Ele estava escrevendo naquela mesa em 1931 uma carta que ele sentia o peso dela, porque ali ele estava falando de um livro, que era um livro que ele tinha que dizer que era dele, mas não era dele, porque na realidade todo o conteúdo do livro era como que se uma mão guiasse a mão dele, ou pensamentos invadissem o pensamento dele e eram transformados em letras, em estrofes, poesias, versos. E depois ficou consignado a presença de 52 poetas do mundo espiritual que vieram utilizar a mão, o coração daquele menino, daquela criança que ficou órfão e depois foi abraçado pela misericórdia da providência divina, que jamais nos deixa à margem, só no caminho. Todos aqui estamos envolvidos, abençoados por espíritos que nos amam profundamente. E como pais ou mães, expectantes, oram pelo nosso desenvolvimento, pelo desabrochar dos nossos melhores sentimentos. Chico Xavier abraçou a família dele como aquele mandato, aquela responsabilidade que iria se tornar a garantia para a presença espiritual dos maiores, para conduzi-lo no trabalho da divulgação do Evangelho. Porque se o médium, se o trabalhador, nós não nos fizermos dignos, como estabelecerá a sintonia com os espíritos superiores? Nós ficamos à mercê das dificuldades do caminho e muitas vezes com a guarda aberta para sermos influenciados por aquelas mentes que não estão preocupadas, não se sentem ainda responsáveis pelas suas próprias evoluções. E com isso estabelece uma relação doentia, obsessiva, que redunda em comportamentos complexos nossos diante das nossas responsabilidades. E por isso, comportamentos doentios, aonde começamos a entrar em linhas de disputas, de emoções complicadas, sistema nervoso abalado, e por isso nem sempre se consegue se conter, e quando assusta já fez a bobagem, já xingou, já tripudiou, já virou as costas, aí deita lá depois cansado, arrependido. Meu Deus, queridos amigos, nós estamos aqui diante de uma história magistral, porque esse espírito cuidou da família como ninguém, porque ele ficou órfão de novo, Dona Cidália partiu. Só que no leito de morte ela disse: meu filho, eu confio em você, lei de causa e efeito, cuide
cuide dos meus filhos, como eu cuidei dos filhos de Maria. Chico dizia que essa súplica de Cidália penetrou no coração dele e o sustentou durante decênios, porque ele não poderia virar as costas para aquela que o abraçou no momento mais difícil de uma criança pura, maltratada, longe dos seus. E assim ele o fez. Dos 9 do primeiro casamento, vieram mais 6, 14. Conta linda. 2 ciclos de 7, né? Hoje, para inteirar um ciclo de 2, é uma luta. Como dizia o Chico, olhando para a fila do pessoal da comunidade, só assim para desbastar a fila do Dr. Bezerra. Porque nos palácios ninguém tem dinheiro, não tem tempo, tem planejamento reencarnatório, uma série de coisas, o mundo tudo muito rápido, como é que eu vou criar menino, internet, escola. Reflitamos sobre os textos e os contextos, sobre responsabilidades, obrigações e possibilidades. Ele foi até 1959, vivendo naquela pequena e pacata cidade de Pedro Leopoldo, até que a última filha de Cidália Batista, a nossa querida Lucília, se casasse. Uma delas não se casou, que foi a Dora, mas a Dora tinha umas dificuldades, era uma criança especial. Mas a última, ele levou ao altar e depois se despediu daquela pequena e pacata cidade de Pedro Leopoldo. Porque é assim que acontece com todos nós. Quando realizamos a tarefa que o Senhor nos confiou, Ele nos convoca para responsabilidades maiores. É da lei. Nem sempre os desafios que estão nos visitando são aqueles que nos felicitam, que nos trazem tanto prazer. Por isso que o Chico costumava dizer lá em Uberaba, que saudade que eu tenho da minha pequena e pacata Pedro Leopoldo, que eu podia ir tomar um café, ir no correio, porque com o passar do tempo a vida dele foi tomando uma projeção e a mediunidade esplendorosa dele o colocou em situações sempre desafiadoras, até que em 1969 Emmanuel disse para ele, quando completara 100 livros editados, ele achou que a missão estava concluída, porque primeiro era 30, depois passou para 60. Aí Emmanuel virou para 100 e disse assim: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou? Aí Emmanuel: não. Como assim? Estava crítico, ele ia aposentar a pena. Aí Emmanuel disse: eu estou com pena de você, porque veio uma delegação do mundo espiritual superior, na qual define que a sua vida foi desapropriada pelo mundo maior. Uma vida desapropriada. Ele já estava pronto. Ele já não tinha mais aquele fulgor de ir para o baile. Ele já tinha consciência que ele não ia constituir família. Porque aquela alma veio para ser mãe, como foi mãe de muitos livros, e se tornou mãe de milhares, para não dizer milhões de pessoas. Porque cada vez que a gente abre uma obra que foi psicografada por Chico, sobre a jurisdição de Emmanuel, que representava Allan Kardec, em sintonia com Jesus, cuidado com o que leiam por aí, a nossa alma se enternece, porque a gente sente uma gota de orvalho que traz uma essência de rosas significativas,
que tocam no fundo da nossa alma, e a nossa alma encantada diz assim: obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos concedido, pela oportunidade de compreender a vida e o privilégio de servir. E na oração que antecede o término das nossas participações, eu os convido a entrar em sintonia com uma prece que foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo nosso evangelizador do Brasil, Emmanuel, que é intitulada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Senhor, nós te suplicamos, abençoe a toda a família Xavier, que essa alma querida possa cada vez mais se fortalecer e encontrar estímulo para continuar servindo no bem. E todos nós, como teus servos, nos colocamos naquela condição, Senhor, de ouvir o que venha a ser o melhor para nós mesmos, para o nosso grupo familiar, para o nosso templo espírita, para as nossas funções na sociedade. Senhor Jesus, abençoe a todos que se encontram nesta noite, nesta casa, e que cada um possa, recebendo a tua augusta proteção, levar para o cadinho purificador de suas famílias a tua legítima, inquestionável, soberana paz, Senhor Jesus. E que a paz se faça nos domínios dos nossos corações. Ave, ave, seja a você, Francisco Cândido Xavier. Ave, 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 seja o Cristo. Tenham todos muita paz do servidor paternal e amigo devedor de sempre, Bezerra. Até a próxima, que assim seja.